Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que torcedores do Galo estenderam uma faixa de cobrança contra a SAF nos arredores da sede de Lourdes. A faixa dizia, abre aspas, o time de futebol é reflexo dessa diretoria medíocre, frouxa e simpática, fecha aspas. Do giro de notícias, contar que o Galo encaminhou o empréstimo de Robert Santos à Chapecoense. O meia deve ficar emprestado ao clube que agora é da primeira divisão até o fim de 2026. Chegando com mais um giro de notícias do Clube Atlético Mineiro. Se liga aí nas notícias que a gente está trazendo para você, que Jorge Nicola e Rádio Tatiaia trazendo informações exclusivas e atualizadas do Galão da Massa, o maior clube de Minas Gerais, porque não o maior clube do Brasil. É o clube com mais vitórias sobre todos os outros clubes, com certeza. É o melhor time do Campeonato Brasileiro. Então, se você concorda comigo, deixa aí abaixo a sua opinião, deixa aí abaixo a sua humilde opinião sobre o que estamos falando aí sobre neste vídeo. Combinado, rapaziada? Lembrar vocês aí a última vez que temos link aí do YouTube Shop, tá? Para você comprar aquela camisa do Galão da Massa, você pode clicar no nosso link aí de afiliado do Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza, e assim você vai estar ajudando o canal, porque o YouTube vai repassar uma comissãozinha aí pra gente aí, combinado? Aproveita na Black Friday. Vamos parar com a enrolação, tem muita notícia importante, vamos acompanhar a partir de agora as notícias, e é isso, vamos lá. Bora falar agora sobre um ótimo zagueiro que enfim pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como por exemplo busca o Flamengo há bastante tempo. Rubro-negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis. Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. O Galo tem que virar maré, e pra isso vai enfrentar o Fortaleza, desesperado, hein? O Lion tá nas últimas energias pra tentar permanecer na Série A do Brasil. Como vai o Atlético? Como está o Galo pra esse jogo? Quem tem as informações no Rádio Esportes é o repórter Cláudio Rezende. Ô Rezendão, tem que virar a chave, tem que virar o disco, tem que voltar a vencer no Brasileiro. Um abraço, boa tarde, Cláudio. É isso, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos aqui do Sabadão do Rádio Esportes. Delegação do Atlético viaja daqui a pouco, às 3 horas da tarde, rumo a Fortaleza. Pra esse jogo é o último fora de casa no Campeonato Brasileiro deste ano. E o Atlético tenta quebrar um tabu aí. O Thiago não vence o Fortaleza na Arena Castelão desde o ano de 2021, que foi o ano mágico do Atlético, né? Com a conquista do Brasileirão e também da Copa do Brasil. Foi no dia 27 de outubro daquele ano. O Galo venceu 2-1, gols do Diego Costa e do Hulk, que eram os 2 atacantes fortes do Galo na época, né? O Diego Costa fazia muito gol e o Hulk marcaram os gols do Atlético, que foi o campeão. Depois disso, 2 empates e 1 derrota, todas as partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe, né, Thiago? O Atlético tá sonhando com o G8, precisa das 3 vitórias nessas últimas rodadas para beliscar esse G8 e aí vai ficar olhando a Copa do Brasil. Se tiver algum time que tá na parte de cima da tabela do Brasileirão e se tornar campeão da Copa do Brasil, o Galo pode conquistar a vaga ainda, a Copa Libertadores da América. Agora, tem um detalhe, se o Atlético tá tentando evitar essa vitória de hoje, tá tentando evitar a pior campanha fora de casa desde 2013 no Campeonato Brasileiro. O Galo até aqui faz uma campanha de visitante muito ruim, né, na competição, Thiago, e são só 13 pontos fora de casa neste campeonato. É a mesma pontuação de 2013. O Galo, em 2013, só marcou 13 pontos. Tem que pelo menos pontuar hoje contra o Fortaleza para evitar nessa campanha de muitos pontos perdidos fora de casa no Campeonato Brasileiro. São 18 jogos, venceu 3 vezes o Atlético, empatou 4 e foram 11 derrotas fora de casa. Então, esse é o desafio aí do Sampaoli, desse grupo de atletas do Galo. O time, e inclusive, né, Thiago, ele começou essa sequência sem vitórias contra o Fortaleza. Foi aquele jogo que o Galo estava vencendo bem em casa
E aí o Deivinho complicou a situação do Atlético lá, fez 3 gols. E aí o Atlético perdeu a chance de vencer o Fortaleza. Aí foi pra uma sequência, né? Que perdeu pro Bragantino, empatou com o Lanús no tempo normal, perdeu nos pênaltis na final da Sul-Americana e agora empatou com o Flamengo. São 4 jogos sem vencer. A última vez que o Galo buscou a vitória foi contra o Sport, fora de casa, de virada. Então fica aí esse incentivo pro time do Sampaoli, que esse ano foi um ano complicado em vários aspectos, e eu citei esse, Thiago, fora de casa. O Atlético fora de casa, nessa temporada, arrumou muito pouca coisa, né, Thiago Reis? O Cláudio Rezende, é incrível, né? A campanha do Atlético fora de casa chega a ser assustadora. E agora, no momento especial pro jogo de amanhã, passa muito psicológico, porque já começa a história, né? Quem fica, quem sai, quem tá motivado pro jogo. O próprio Sampaoli estudando também, o Alexandre Simões, quem vai permanecer, com quem ele vai contar pro próximo elenco. É um cenário preocupante, viu, Simões? Ô, Thiago, sem dúvida, sim, né? Porque o Atlético, o Cláudio destaca essa questão. Com o Sampaoli, são 10 jogos fora de casa, considerando a final com o Lanús. É um campo neutro, mas não é em Belo Horizonte. E essa é a única vitória, 5 derrotas. 5 derrotas. E isso atrapalhou demais a única vitória foi com o Sport. A única vitória foi com o Sport, né? Embora na Copa Sul-Americana tenha conquistado bons resultados contra o Bolívar ou contra o próprio Del Valle, empates fora de casa na altitude e num cenário de Copa e de jogo de ida, né? Não dá pra gente dizer que não é um bom resultado, muito pelo contrário, tanto que conquistou a vaga jogando aqui em Belo Horizonte na Arena MRV. Mas o que eu acho, Thiago, é o seguinte, claro que buscar esse 8º lugar, que é o máximo que o Atlético pode ter, é fundamental. E isso passa por uma vitória sobre o Fortaleza, porque aí o Atlético aproveitaria uma rodada que vai ter resultados mais positivos do que negativos para ele nesse aspecto. Aí a gente cita a derrota do São Paulo, derrota do Bragantino, todos esses resultados, né? Ele vai empatar em pontos com o 8º, ele não vai ser o 8º pelos critérios, mas empata com o 8º colocado em pontuação e vai ter 2 jogos seguidos dentro de casa, sendo que no último, o Vasco com a goleada de ontem deve vir com o time reserva, porque na quinta ele inicia a semifinal de Libertadores de Copa do Brasil contra o Fluminense. O que eu penso... E o Palmeiras também, né, Simões? Tá? Pois é, vai vir... Que abandonou o brasileiro. Exato, dependendo desse resultado de hoje aí, ou vai vir de ressaca por título ou de ressaca por derrota. Embora o Atlético tenha encarado o Flamengo de ressaca e se entregou muito na última terça-feira na Arena MRV. Mas eu acho que é isso, Thiago. Agora é fundamental ter cabeça fria, ter a observação que o Sampaoli já fez de quem seguirá. Tá? E eu acho que é buscar um elenco competitivo para 2026. Eu não vou dizer qualificar, porque o qualificar soa muito como medalhão. Né? Eu acho que o qualificar soa muito como o jogador que tem nome. E eu acho que o futebol mostra cada vez mais que só o nome não basta. Então o Atlético precisa montar um elenco competitivo para 2026. E eu acho que até esses 3 jogos aí serão importantes para o Sampaoli, de repente, tirar uma ou outra dúvida em relação a quem ele pretende contar em 2026, porque eu acho que o próximo ano do Atlético passa pela permanência do treinador argentino. Ô, Edu Panzi, o Simões falou em conclusões, eu também falava, mas eu tenho a impressão que, acho que a essa altura ele já sabe, né? Quem fica, com quem ele pode contar. Você não tem dúvida. Ou ainda, acho que o teste, quem tinha que passar já passou. Eu não tenho dúvida que o Atlético já tem praticamente definido quem sai, jogadores que vão ficar, que o Sampaoli vai contar com eles. Claro que vai demandar algum tipo de conversa. Tem muito jogador com contrato, né, mais longo, e quando você faz uma reformulação, ela precisa ser feita de maneira muito inteligente, porque reformulação custa caro, a depender da maneira como vai ser feita. Então o Atlético vai ter que tomar muito cuidado, mas precisa. A reformulação ela é necessária. Você não vai reformular o elenco inteiro, mas eu acho que precisa sim de uma reformulação forte, rejuvenescer o elenco, trazer jogadores mais competitivos, com mais fome por títulos, por conquistas, por vencer na carreira, jogadores mais jovens e principalmente atletas que se encaixem também na ideia de jogo do treinador. E Thiago, o Fortaleza tá mal no campeonato, né? O Fortaleza tá desesperado, tentando sair de zona do rebaixamento, uma permanência, mas futebol é momento. E se você pegar o retorno do Campeonato Brasileiro, do Fortaleza é melhor que do Atlético. O retorno do Campeonato Brasileiro do Atlético ele é péssimo. O Galo está no nível, e quando eu falo no nível é de pontuação, de Juventude, de Internacional, de Santos, que a gente falou agora há pouco, equipes que estão desesperadas, rodada a rodada, tentando pontuar o máximo possível, e o retorno do Atlético é igual ou pior a muitos desses times. É pior do que o retorno do Ceará, é pior do que o retorno do São Paulo, é pior do que o retorno do Vitória, é pior do que o retorno do Fortaleza. Então o recorte de momento do Atlético no Campeonato Brasileiro, ele é o pior possível. E o Galo precisa dar resposta. O Atlético, se ainda sonha com algo melhor, e quando eu falo algo melhor, é uma pré-Libertadores, porque ainda é possível, a depender do que acontecer na Copa do Brasil, ele depende muito dele, das forças dele, Atlético. Quando eu falo isso, o torcedor fala, ixi, então ferrou. Mas é isso, o Atlético precisa dar a volta por cima nessa reta final, e como a gente falou de reformulação, se tem algum jogador que quer ficar e ainda está em dúvida, essa é a hora de mostrar pro Sampaoli, pra diretoria, que pode contar comigo para a próxima temporada. Também é um ingrediente que precisa ser colocado na balança para essa reta final. Jogo difícil, tá? Jogo difícil, ambiente hostil, Fortaleza empolgado, o torcedor vai lotar o estádio, são os últimos suspiros do Fortaleza aí para tentar uma permanência na Série A, e o Atlético vai ter que se igualar pelo menos nessa vontade, nessa concentração, tentar entender o jogo como o adversário está entendendo, como uma final de Copa. Agora meio-dia, 25 minutos. Perdão. O Atlético jogou uma final de Copa, não pode entrar daquele jeito. Eu achei que eu tinha falado a hora errada. Não, é porque eu falei que o Atlético precisa encarar como uma final de Copa. O torcedor do outro lado ia ter falado, mas se encarar como encarou... Não, precisa ser mais do que aquilo, gente. Esses foram o giro de notícias do Galão da Massa, exclusividade e atualizações para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, deixe aquele like maroto e inscreva-se no canal. Ative aí o sino das notificações para ficar sempre atualizado aí nas últimas notícias do Galo. Combinado, rapaziada? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, segue para mais. Até o próximo vídeo. Fui.